A pessoa fala muito sobre uma fé natural, que é aquela fé que as pessoas que não creem em Cristo têm, e a fé espiritual são a fé daquelas pessoas que creem em Cristo têm, mas às vezes se torna uma salada terrível. Eu queria que o senhor explicasse para a gente aqui. A verdade, sempre é bom a gente sempre ter a Bíblia, né, como uma base firme, fundamental, sobretudo quando falamos. A palavra fé, ela encontra na Bíblia cerca de 240 vezes. No Antigo Testamento só tem uma vez que existe a palavra fé dentro do texto, do cânon, não é? Que é Abacuque 2:4. O justo pela fé viverá, né? Que esse texto foi repetido depois em Hebreus. O justo viverá pela fé, não é? Então, somente uma vez. Depois nós vamos ver na epígrafe do Salmo 46, a fé perfeita em Deus, mas na epígrafe, não dentro do texto, e como título do Salmo, não é? Então, só vendo que o Novo Testamento é de fato aonde enfatiza mais a fé, apesar de que o Antigo Testamento falou-se pouco a palavra fé, mas uma das coisas que mais nós vemos no Antigo Testamento é a fé em evidência. A evidência da fé salta aos nossos olhos em cada ação. Quando nós vemos um Noé que construiu uma arca a mando de Deus, num lugar quando nunca tinha chovido, e Deus dizendo para ele que ia derramar chuva, imagina o tamanho da fé deste homem, não é? Crer de fato que ia cair a chuva quando nunca tinha chovido. Então, as evidências da fé, elas saltam aos nossos olhos no Antigo Testamento. Mas, quando se fala de escrita da palavra fé, apenas uma vez. Mas quando nós vamos dentro dessa pergunta, há a fé? Sim, há uma fé. Todo homem, até o ateu tem fé. Até o ateu crê em alguma coisa. Ele crê, muitas vezes ele tem tanta fé naquilo que ele fala, que ele acaba se tornando crente na doutrina teísta. Então existe sim uma fé natural. Quando falta a fé natural no homem, ele deixa de sonhar, ele deixa de projetar, ele deixa de andar, de viver, de ter sentido na vida. Então essa fé natural, todos os homens têm essa fé natural, independentemente dele ser um religioso, ser um cristão, ou ser um budista, ou ser qualquer outra religião. Ele sempre vai ter fé. O homem, ele nasceu para ter fé. Ele nasceu para ter fé. Você vê que quando você vai para esses países como a Índia, onde são centenas e centenas, milhares de deuses, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, que ele vê tantos panteões que tinha ali, e tinha aquele que era um Deus desconhecido, tudo aquilo mostra que o ser humano, ele nasceu para a fé, ele nasceu para ter fé. Muitas vezes a nossa fé ela é dirigida num sentido errado, né? O ser humano precisa ter fé, ele quer ter fé, como nós vemos, há pessoas que têm fé num ídolo, não é? Tem fé num homem, tem fé em alguém, não é? Quando você tem fé, a pessoa ele precisa de ter uma causa resolvida na justiça, ele vai constituir um advogado, aquilo ali, de certa forma, é uma fé que ele está tendo, que aquele profissional, não é? Ele vai resolver, senão ele nunca ia dispor de dinheiro para pagar aquele profissional, igualmente para um médico que vai cuidar da nossa saúde. Tudo isso faz parte dessa fé natural. Essa fé natural. Essa fé natural. Isso aí não é nada sobrenatural, isso aí é do ser humano, isso é nato. Por isso que fala natural, porque é nato do ser humano. Quando tudo que nós falamos que é natural, fala daquilo que é nato nosso de ter, né? Então todo ser humano já nasce com essa centelha. Nasce com essa centelha, essa naturalidade de ter fé, não é? Agora, quando nós recebemos a palavra, aí é diferente, porque a Bíblia diz assim, que a fé, aí essa fé que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir,
e o ouvir a palavra de Deus, então essa fé aqui já não é a fé natural. Essa fé aqui já é uma fé espiritual, que ela será transmitida. Veja bem, olha o que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Não é o ouvir da palavra, como alguém diz, é o ouvir pela palavra. O que significa isso? Significa que a palavra é que vai desobstruir o ouvido espiritual daquela pessoa. O Paulo fala de ouvido espiritual, de olhos espirituais, olhos de entendimento, não é? Então, a palavra, ela vai ser como se fosse um remédio curativo que vai desobstruir os ouvidos espirituais da pessoa que até então ela não tinha tido condições de ouvir. Se falava a palavra, mas ela estava com... A Bíblia fala de ouvidos endurecidos, olha aí. Endurecidos, quer dizer, coração endurecido, ouvido endurecido. Por que Jesus falou muitas vezes: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Porque nem todo mundo que tem ouvido, ele vai ouvir. Entendeu? Ele muitas vezes, a palavra vem, bate, a Bíblia diz: ouvirão, mas não crerão, porque ele não vai entrar ao coração. Mas a palavra de Deus, aí é onde entra o poder da palavra. Porque a palavra, ela entra como um remédio que vai limpando os tímpanos espirituais, e a fé vem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Aí a hora que entra a fé salvífica.